Meus amigos santistas, hoje nós vamos avaliar o desempenho dos jogadores, comissão técnica e o nosso presidente do Santos nesse mês de abril, e vai ser algo rotineiro aqui no canal. A gente já fez, depois se você quiser ver, uma análise de desempenho, né, do Santos no Paulista, e agora a gente vai fazer uma tier list desses meses subsequentes, começando agora com abril. A gente acabou não fazendo de março, mas agora de abril à frente vamos estar fazendo aí essa análise. É que teve o Paulista, Perfeito. Né? Foi do Paulista ali no março. O março acabou o Paulista, isso teve uma partida em março que foi contra o Vasco, a estreia do E a gente vai do contar, né, inclusive. Abril. Então a gente vai fazer todo mês aqui uma avaliação de desempenho dos caras, hein? No final vai ter o geral, hein? No final vai ter o geral. Bom, muito prazer, eu sou artilheiro. Aqui do meu lado tá o Gabriel. Não se esquece também de deixar o like, se inscrever no canal, que é muito importante. A gente quer saber sua opinião, mas antes, ver o vídeo todo pra depois xingar ou não a gente. Então, já começando aqui com nossas categorias, a gente tem o honrou o Rei Pelé, que é o suprassumo, né? Jogou fino, cumpriu tabela, fez o torcedor sofrer e elep do time, que esse aqui foi o Gabriel que criou, ele vai explicar aí o que é o elep do time pro pessoal que ainda não sabe, Gabriel. O elep do time já virou uma figura carimbada das nossas tier lists aqui no canal deste ano, né? E vai ser até o final desse canal. Que é exatamente Elep Pelé, né? Se Deus quiser, né? Que Elep é literalmente Pelé ao contrário, né? Você que é mais ligeiro já pegou, ou seja, se o Pelé é o rei do futebol, o Elep é o pior jogador da história do futebol, né? Então, o pior não, né? Os piores, né? Porque aí na categoria vai ter uma listinha grande, hein? Muita gente. Esse mês de abril foi tenebroso, hein? Exato. E assim, a gente vai contabilizar o mês de abril só, ou o mês de abril e os anteriores? Não, só o mês de abril, Porque no Paulistão a gente contabilizou o campeonato. Sim, então mas aí foi o Paulista. Contabilizar o mês de abril. Só o mês de abril, em específico, com o jogo do Vasco, porque a gente não analisou. Agora, a partir de agora, vai contar só o mês, mas esse também vai contar o jogo do Vasco. Que não vai mudar muita coisa também na análise. Não vai salvar muita gente. Então, Paulistão, esqueça. Esqueça. Fim da régua. Aqui é abril. E contando, né, o jogo do Vasco também, porque a gente não fez no mês passado. Já começou... Foi dia 30 de março também, né? Então foi praticamente abril, Inclusive o Santos joga dia 1 de maio, né? O próximo jogo, então... Vamos contar... Mentira. Vamos contar maio também. Vamos contar só no de maio. De maio vai entrar. Dia do trabalhador, inclusive. Bom, falando em trabalhador, temos aqui Pedro Caixinha, que está feliz da vida. Pelo que saiu recente, ele acertou a questão da multa com o Santos. E aí, Gabriel? Na verdade, não acertou, está encaminhado, né? Então tá encaminhado. Pode mudar. É perigosa. Né? Pode mudar. Mas tá tudo tá aí com praticamente tá com uma multa gostosa no bolso, hein? Mas é trabalhador, Pedro Caixinha, hein? Dormia no CT, trabalhava pra Gazete, só não deu resultado, mas... só não se via em campo, né? O nosso querido Pedro Caixinha, eu falava aqui, que ele é um verdadeiro falador. Ele, na entrevista, encantava. Parecia o Lisca português. Na entrevista você via, você falava, caraca, é o Guardiola, é o Klopp? Não, quando você via em campo, era realmente o Lisca. Ele chegou a falar de pressão alta, pouquíssimas vezes o time do Santos fez a famosa pressão ali na saída de bola do adversário. Ele falou de um time vertical, que pegava a bola e ia direto para ataque, pouquíssimas vezes a gente viu isso no Santos. Era um time que tem uma posse de bola amorosa, que fica com a bola, mas não faz nada com ela. E aí não adianta nada, né? Não adianta nada. E realmente eu até bato aqui nessa tecla. É preocupante, porque o legado que ele deixou pro Santos, que agora tá sendo comandado pelo César Sampaio, e já tem um novo técnico, que é o Kleber Xavier, é nada. Você vê nada do legado do Caixinha. A única coisa que ele deixou foi um time que fica com a posse de bola e não cria nada e é um catado em campo, assim como era com o Caixinha, tá sendo agora. E aí, Gabriel, fala pra nós. Não, tem um legado. Fale. Gabriel Bom Tempo. É verdade. Gabriel Bom Tempo é um legado. Bom mas ponto, de 8, né? De fato, ele não... Exatamente. De fato, ele não... Bem observado. Infelizmente não rendeu. Eu tinha esperanças no Pedro Caixinha. Eu era um dos defensores dele, né? Mas aos poucos fui largando mão. E eu acho que, de fato, que eu larguei mão, já falei diversas vezes no canal, foi pós o Paulista ele dar uma semana de folga, uma mini férias pra galera. Não teria problema se na volta o time desempenhasse o mesmo nível pra cima de futebol. O time desempenhou pior, né? E foi definhando cada vez mais. Isso, um cara que prega trabalho, dá 7 dias de folga e o time voltar pior, tem que ser mandado embora. Essa é a grande realidade, né? Então, nesse mês de abril... Eu acho que, na realidade, a categoria do Pedro Caixinha não vai entrar no ELEP pra mim, tá? Pra tu não? Pô, pra mim entraria.
Eu acho que eu não colocaria ele no Que elenco. ele Eu colocaria falava fez o muito torcedor e não sofrer. fez nada, né? Tipo, pra mim ele foi uma grande decepção. Ele jogou. Ele treinou por 2 jogos? Sim, Três. é verdade, a gente tá falando de abril. Dois, Mas em três abril jogos foi foram péssimo. péssimos. Então foram péssimos, né? Foi contra o Teve Vasco. o jogo contra o Bahia, Contra o Bahia. que ele mexe bem. Ah, naquelas, né? O time se comportou mal na Vila Belmiro. O Santos é uma coisa até que eu falei no último pós-jogo, cara. O Santos não tem mais aquela coisa de a Vila Belmiro ser um lugar temido pelos adversários. Hoje todo mundo chega e faz o que quer na Vila, cara. E contra o Fluminense também, Não, outro jogo é. horrível, que o Santos mereceu perder e toma o gol ali no final pro Samuel Xavier e mereceu perder aquele jogo. Porque não apresentou nada naquela partida. Pra mim, esse jogo Elep. contra o Fluminense me pega porque ele tira o Bom Tempo, que é um dos mais regulares do time, pra botar Schmidt e Pituca, botar o Bom Tempo no final. Nossa. Ele É pediu pra ser verdade, vai com demitido 2 ali. volantes, Bom, vamos no também, Elep. também o histórico dele não ajuda, né? É. No mês de abril, né? Não Foi ajuda, um não empate ajuda. e 2 derrotas, né? Não Então, ajuda. o Elep, eu não vou contestar. Gabriel Brazão. Gabriel. Eu falei Gabriel. O Brazão, se o Santos sofreu menos nesse Campeonato Brasileiro, muito se deve ao Brazão, né? O Santos sofreu bastante, mas se não fosse o Brazão, poderia ter sofrido muito mais. Então eu acho que. O Brasil também que tomou alguns golzinhos tomou aí alguns que eu vou gols te falar, contestáveis. Eu acho que jogou o fino pra mim. Eu também Nem acho. não honrou o Rei Pelé, porque ele teve Desceu umas uma falhas. categoria. Principalmente pelo jogo passado, né? Que ele toma o gol ali, ele falha no gol do La Quintana. do La Quintana. Aquele gol do La Quintana Meu foi Deus. ridículo. Que ele Toma tomou. gol do La Quintana. Mas ele também fez 2 defesaças ali no Sim. primeiro tempo e tava bem no canto ali, velho. Então. Era pro Santos já ter. Lá João Paulo, né? Fazia milagres e tomava alguns gols também, que tu fala, puta, esse gol aí, caralho. Mas fazer acontece. um milagre aqui. Acontece, é goleiro, Acontece, né? é goleiro, mas assim, não dá pra botar, como a gente botou no Paulistão no Rei Pelé, nesse mês de abril, eu acho que ele jogou o Foi fino, irregular. tá de bom tamanho. Não irregular, né? Ele Regular teve alguns... pra cima. Sim. Ele teve alguns momentos de baixos, mas foram poucos esses momentos em que ele falhou. Na maioria do tempo ele foi bem, e muito bem, salvou o Santos em vários jogos, inclusive partidas ali que o Santos poderia ter perdido, cabeceios difíceis. No próprio jogo contra o Vasco, que o Santos perde, tem um cabeceio ali do Vegete que ele faz uma defesaça. Absurda. Salvou o Santos entre aspas, né? O Santos tá perdendo quase tudo. Não, né? tá. Mas assim, Mas podia tomar mais poderia ter gols. sido desastre. Então. Né? Exatamente. E aí ele segurou um pouco, Ele tá ali pro jogo fino pra cumprir o tabela, tá? Sim. Mas eu vou no jogo fino. Pelas defesaças, né? Bom, Zé Ivaldo, cara. O Zé Ivaldo, ele começa até que bem o mês de abril, mas nesse final, assim como todo o time do Santos, ele acabou decaindo um pouco, hein, Gabriel? Ele até fez um gol, até anotei aqui. E o Santos, nesse mês de abril, ele fez 7 gols e tomou 8. Acho que já tô contando o jogo do Vasco. Então, contando o jogo do Vasco, o Santos fez 7 gols e tomou 8, cara. A partida do Vasco é disparada a pior partida do Zé Ivaldo, junto com a do Gil também. Cara, o Zé Ivaldo, ele fez uma excelente partida contra o Atlético Mineiro. Ele fez partidas só uma regulares. correção. Contando do Vasco, são 9. É que eu tava contando só a partir do Bahia. Não, são 9 gols tomados, então. Ele fez uma excelente partida contra o Atlético Mineiro, e partida regulares, outras ruins. Ele oscilou bastante, cara. O Zé Ivaldo, ele brinca entre o jogou fino e cumpriu tabela mais que o Brazão. Mas eu acho que eu colocaria ele ainda como jogou fino. Eu acho que cumpriu tabela, porque ele, nesse final aí desses últimos jogos de abril, também ele deu uma derrapada. Ele teve uma partida que vem à minha memória, a pior dele foi contra o Vasco. Sim, contra o Vasco ele foi mal. O jogo contra o São Paulo também ele não foi bem, ele falha, inclusive em um dos gols. O jogo contra o São Paulo ele falha em um dos gols, perfeito. Mas o jogo do São Paulo, pra mim, todo mundo foi mal. Foi masterclass do João Schmidt. Não, sim, o João Schmidt ferrou tudo. Isso é horrível. Mas a forma que ele deixou o atacante do São Paulo sozinho foi totalmente infantil, né? Então acho que ele tem essas falhas. Ele tinha feito uma partida fodida contra o Atlético. Contra o Atlético ele foi muito bem, até provocou. Eu acho que pra mim cumpriu tabela. Vou contigo, pode ir. Vamos aqui com o Zé Ivaldo. O Gil. Mas, se Zé Ivaldo tá em cumpriu tabela, o Gil tá igual. Eu também acho. Não é muito diferente. Também acho. O Gil, eu acho que o Gil foi um pouco pior até que o Zé Ivaldo. Cara, o Gil oscila tanto quanto o Zé Ivaldo, tá ligado? Sim. Só que o Zé Ivaldo, quando ele vai bem, ele se destaca muito. O Gil, quando ele vai bem, ele passa meio que tranquilo. Foi uma boa partida do Gil. Ele não tem esse pico de, nossa, que partidaço do Gil. Até agora a gente não viu isso. E nesse mês de abril não teve uma grande falha, né? Fora. Não teve. Mas assim, também não se destacou muito. Se o Zé Ivaldo tá ali, eu acho que ele vai fazer companhia com o seu parceiro de zaga. Sim. O Gil é aquele caso que a gente já falou.
E a gente até espera que com o novo técnico o Luan Pérez tenha uma chance nova, porque o Gil, em alguns momentos, ele vai bem sim, ele sabe se posicionar, ele sabe os atalhos do campo, só que na questão de físico ele deve um pouco, e às vezes ele acaba sentindo, no mês de abril em específico, não sentiu tanto, não foi por culpa da questão física que o Santos acabou sendo prejudicado, foi muito mais pelo defensivo total, né, pela questão defensiva total ali do Santos, que tava muito mal postado. Tomou gol de cabeça. Cara, eu acho que a gente poderia criar uma categoria acima do cumpriu tabela. Um ok. Eu acho que é onde caberia exatamente Zé Ivaldo Gil. Mas o cumpriu tabela é E isso, muitos pô, jogadores. É ok. Eu acho que o cumpriu tabela é aquele jogador que pouco fez, né? Então, mas quando Ele o jogava time... pra cacete pra ser pouco fez. Jogaram Então, 6 partidas. Mas quando o time cumpre tabela é que ele fica ali no meio da tabela. Foi o que eles fizeram, pô. Tá Cumpriu. bom. É porque vai ter jogadores que cumpriu tabela que nem jogaram. Basicamente, entendeu? Mas aí, beleza, pô. Acho que aí tá de boa. Porque eles também não foram pro ok assim. Deram uma. Principalmente o Gil deu uma derrapadinha ali, tá ligado? Eu ainda acho que o Santos ainda precisa contratar um zagueiro ou então dar oportunidade pro Luan Pérez. Eu acho que no decorrer ainda isso vai acabar acontecendo. Cara, o Aderlan... Ó, esse aí é um que cumpriu tabela, vamos... né? Então. Nós aqui... Nem perder tempo. Ele mal jogou, voltou só entrou... depois de uma lesão gravíssima, o último jogo. Sim, agora. Só entrou voltou, contra o Bragantino. Pouco fez ali também, um LCA. Entrou com vontade. Dá pra cobrar. Eu acho que ele pode ser uma solução na lateral direita, que o Santos tá sofrendo muito. Entendeu? Chegou 2 vezes ainda no ataque então, ali, o Aderlan, viu? Parecia estar com vontade de mostrar algo. É a gente torcer, cara, porque até agora a gente vai até falar do JP Sherman e do Léo Godoy, não foram bem nesse mês de abril e no ano todo, né? Então, acho que o Aderlan é uma esperança. Deu pra ver muito pouco, mas é uma esperança, né, Gabriel? Ah, o Luizão também, né? Uma triste esperança, que é um jogador também que tá mais parado que... Mas ok, o Aderlan entrou bem. Acho que ele cumpre a função. Vamos ver os próximos capítulos. Luizão, cara. Luizão também teve um jogo. Só que, assim, o Luizão teve um bom primeiro tempo, tá? Eu achei um bom primeiro tempo do Luizão. Apesar do que, acabou o primeiro tempo, eu falei, pô, o Luizão foi bem. Excelente a observação do Neymar. Só que dava pra ver que ele tava sofrendo muito. Sim, ele tomou umas nas costas. Inclusive em questão de velocidade, sofrendo muito. Até pela altura dele e tudo mais. E com a bola no pé, né? Ele parece ser meio duro. Muito ágil. Isso. Defensivamente ele tava bem, mas ele tava sofrendo. Eu falei, pô, fez um bom primeiro tempo, sofreu, soube sofrer. E ele entrega a paçoca. Ele entrega a paçoca, né? E depois logo em seguida ele sai. Também não fez uma péssima partida, entregou a paçoca, deu azar. Mas é difícil analisar o Luizão por uma partida, né, cara? Eu acho que ele vai entrar no cumpriu tabela. Eu colocaria fez o torcedor sofrer, porque, querendo ou não querendo jogar a culpa do resultado nele, mas ele teve ali uns 60%, tu não acha não? E ainda ele fez a gente tomar um gol do Sacha. Na hora do gol ali, 90%. Não. Na derrota. Ele perde a bola ali. Na derrota. 80%. Então na derrota ele teve uma participação bem alta, cara. Não sei, tipo, ele acabou não querendo jogar a culpa, é um moleque, ele é novo, ele jogou já na posição de lateral, mas não era a sua posição de ofício. Dá pra ver que ele é meio desajeitado ali na lateral. Tava meio que improvisado, vamos dizer assim, por mais que ele já tenha jogado no Novo Horizontino na posição. Mas eu quero ouvir tua opinião. Tipo, pra mim, pela questão do gol entregado, ele fez o torcedor sofrer, porque a gente tomou gol do Sacha. De novo, sexto gol do Sacha. Mas tipo, por culpa dele, querendo ou não. O primeiro tempo dele foi bom, tudo bem, o segundo tempo dele, ele entrega esse gol e logo em seguida sai, horrível, né, se você for analisar. Mas fez uma partida, é foda botar no fez o torcedor sofrer, acho que fazer o torcedor sofrer tem que ser uma recorrência, né, que não aconteceu. É que inclusive, o gol dele acho que o Luizão não vai virar jogador aqui, tá? Porque o Luizão, acho que o Santos tá tentando acertar, como acertou no Joaquim, né, mirou no Joaquim, mas na verdade tá acertando o Laércio, né? Porque esse cara, ele pouco entra, e quando ele entra, velho, uma coisa que marcou muito no Luizão foi o fato do jogo contra o Corinthians, o Caixinha falar que não botou ele, porque no jogo anterior ele fez uma cagada também, entregou o gol, acho que foi pro Noroeste, e ele estava sentindo o gol. O jogador profissional não pode ficar sentindo o gol e com medo de jogar. Isso não existe, porra. Tanto que ele não entrou mais, ele foi entrar agora, né? Fez o primeiro tempo, entregou, é difícil o cara analisar ele, mas por uma partida eu botaria ele no cumpriu tabela. Se você quiser colocar no fez o torcedor sofrer, mais uma vez eu abro mão. Não, beleza. Eu ainda acho que fez o torcedor sofrer, mas eu vou abrir mão agora. Só que o Luizão, ele tem uma aspas aí forte que tu falou, que ele é o famoso zagueiro azarão. Isso é um problema, cara. Infelizmente. O Luan, vocês vão lembrar, o zagueiro do Palmeiras, ele tinha essa sina de que sempre quando acontecia alguma merda no Palmeiras defensiva, ele tava envolvido. O Léo Pelé tinha isso no Vasco. E tem outros e outros zagueiros aí, outros times. Do jogo. Se ele tá envolvido é porque merda ele tá fazendo. Então. Não, então. O Gil, quando ele erra crasso. Só que ele erra
pouco, vamos ver, tipo assim, muitas vezes tu vê, pô, o Gil não tem velocidade, mas ele ganha no posicionamento, ele é um cara Sim, inteligente, ele sabe jogar. Você não vê ele cometendo umas pataquadas que o Luizão comete, Eu pô, sei, não mas com essa às vezes é meio que frequência. azar, tá ligado? E tem uns zagueiros que são azarões, e aí isso acaba sendo um grande problema, porque o cara errar na zaga, ele tá muito próximo do gol. É a mesma coisa de um goleiro azarão. Então acho que o Luizão tem um pouco essa sina, ainda tem tempo de mudar isso, é muito jovem, mas por É, enquanto, né, paizão, tu ser complicado. zagueiro, lateral e goleiro é igual É, ser médico cirurgião, tu não pode ser meia boca não, velho, porque sim. se tu fizer merda, Bom, é ó, fatal. vamos, quase um pezinho fez o torcedor sofrer por causa da questão do gol, mas vou deixando É, cumprir tabela ali. é. Escobar, nosso querido, né, apelidado carinhosamente, que tá sendo, né, um pessoal ali do Twitter tá pegando no pé do Escobar, eu acho que de forma até injusta, porque o Escobar pode não ser um primor técnico, mas nesse mês aqui, nesse mês de 2025, ó, nesse mês de abril, ele fez um bom, né, um bom Brasileirão, inclusive, pra mim, é o top 5 ali de laterais esquerdos que a gente tem no futebol brasileiro atualmente, né, jogando aqui no Brasil. Ele, se eu não me engano, ele tava com a média de mais desarmes por jogo nesse Campeonato Brasileiro, ali na Ele defesa. desarma muito, É, cara, então, e ele corre o tempo inteiro, e eram mais ele de, não sei se era surpreende. acho que era entre os laterais. Eram 20 e tantos É. desarmes. Acho que ele já tinha 28 antes da última partida. Ele desarma muito, tanto é que no Cartola, pra quem joga, sabe que ele tem bastante, né, números de desarmes. É. E ele é um jogador que eu vi o pessoal reclamando que ele atrapalha na fase ofensiva, mas eu não vejo assim. Até porque quem tá do lado dele ali é o Guilherme, e eu acho que às vezes, muitas vezes, né, o Guilherme acaba atrapalhando mais do que outra coisa, e muitas vezes acaba voltando bolas desnecessárias pra ele. Às vezes eu até vi, por exemplo, no jogo de ontem contra o Bragantino, ele passando e o Guilherme não tocando. Eu acho que no geral o Escobar, ele fez uma partida ruim contra o São Paulo, né, Gabriel? E antes disso vinha fazendo partidas boas, e essa última partida ele fez uma partida ok. Ele teve um erro que não Cara, resultou em gol, né? Que foi aquela jogada do Bragantino que vai nas costas dele, que foi um erro grande dele. Só que pra mim foi foi o único grande erro dele na partida. cara, eu acho que o Escobar, gosto do Escobar, tá? Pra mim, eu acho que ele também é um dos jogadores mais regulares positivamente do Santos hoje. Não entendo essa raiva da torcida por ele, é o cara que tá jogando bola, né? Ele entrou no Rou Repelé na nossa lista do Paulistão. Foi o melhor lateral do Paulistão, inclusive. Mas nessa lista eu desceria ele uma categoria, eu botaria É, ele em jogou fino por algumas partidas que ele errou muito. sim. Inclusive contra o São Paulo ele foi muito mal, acho que ele erra também no jogo contra o Bahia. Ele deu algumas falhas a mais, mas No apesar geral. dessas falhas, ele sempre, nas partidas, sempre teve bons momentos, inclusive às vezes sendo até o melhor do Santos Ah, dentro de então. campo. Na defesa ele e o Brasão, né? Defensivamente, Se sobressaíram dos direto, outros. direto. Em partidas que todo mundo tá mal, ele tá lá correndo o campo, dando desarme, tentando criar alguma coisa. Então, assim, ele erra, mas ele não se deixa abalar pelos erros. Não que isso seja algo que a gente fique feliz com isso, que a gente não quer que o jogador erre, Sim. mas ele não merece o desprezo do torcedor hoje, porque não tem qualidade? Não tem qualidade, mas Ele sabe que ele é limitado, né? Que a gente fala aqui sempre. ele sabe e ele corre muito, velho. Ele sabe que ele é limitado, então ele corre o dobro. Ele corre por todo mundo, não cansa. É um cara que pega jogador qualificado do lado dele e consegue tirar pra merda. E às Sim. vezes pega um jogador bagre e toma baile. É. Mas eu gosto do Escobar, cara. Ele é uma relação esquisita que eu tenho com o Escobar. Mas eu gosto muito do Escobar. Não boto ele no Rei Pelé por causa dos erros dele, que eu lembro. Sim. Teve partidas que ele falhou bastante. Mas acho que o jogo fino cabe perfeito. Então, vale lembrar pro pessoal, no geral, que a posição lateral é uma posição escassa na questão de qualidade. Isso no futebol mundial, né? Aqui no Brasil ainda mais, cara. Então, eu vejo o pessoal às vezes querendo um lateral nível, sei lá, Roberto Carlos, nível Theo Hernandes. Não vai achar, cara. O Escobar, Isso. ele tá longe de ser o grande problema do Santos. Se o Santos tá mal nesse ano de 2025 e nesse mês de abril foi péssimo, não tem a ver com o Escobar. O Escobar faz sua função. Os maiores defeitos desse Santos é a questão do volante, né? Principalmente o 5, e o Pituca quando jogou de 8 também foi muito mal. E o nosso lateral direito, cara, que atrapalha demais. Quem entrou ali na lateral foi muito mal. O Escobar tá longe de ser o grande problema. Não dá pra ter 11 jogadores craques. E eu prefiro ter um cara limitado, mas que tem a noção de marcação na defesa, do que, por exemplo, ter o Guilherme no ataque, que é limitado, só que, sabe, ajuda taticamente, só que é limitado na hora de atacar, toma decisões erradas. Eu prefiro ter um lateral como Escobar, que você pode deixar ele mais defensivo, e aí sim,
procurar um lateral direito mais ofensivo e que ajude, né? Porque o Escobar, ele não sobe tanto. Então, você precisa ter um outro lateral do outro lado que suba, que ajude o time ofensivamente. E eu concordo com o Gabriel, pra mim, jogou fino também. E, cara, você disse da questão da posição de lateral. Um grande exemplo disso é que o Escobar era odiado pela torcida do Fortaleza, foi trocado pelo Felipe Jonathan, que aqui também não era um dos mais queridos. Até na época eu sempre falo, né? A gente trocou um bagre com o mercado, que no caso era o Felipe Jonathan, que tinha um mercado, tinha sempre gente atrás dele, e por um bagre sem mercado, né? Que o Escobar não tinha mercado nenhum. E na verdade foi uma troca excelente pro Santos, né? O Felipe Jonathan sumiu e o Escobar tá aí sendo um dos melhores laterais do Brasileirão, né? E pra falar da questão de lateral, esse próximo aí é um grande exemplo, né? O cara que é um dos melhores laterais da Argentina nos últimos anos, foi um dos melhores da Argentina nos últimos anos, não consegue desempenhar no futebol brasileiro, não desempenhou no Atlético Paranaense e não desempenhou no Santos. Um dos piores que eu já vi. Péssimo, hein? É impressionante, esse cidadão, ele erra tudo que ele tenta, então, cara. e falavam que... Não me vem na cabeça um acerto. Ele não desempenha porque ele era... Caraca. Ele não desempenha porque ele era ala. Só que, ofensivamente, ele foi muito mal também. Se fosse só a questão defensiva, beleza. Mas o Caixinha, ele usava muito o lateral direito. Quem viu os jogos do Santos sabe. Tanto o Sherman quanto o Léo Godoy pisavam muito na área. Era quase um atacante. E ele ia muito mal, cara. E nesse mês de abril não foi diferente. Ele entrou, teve menos oportunidades do que, por exemplo, no Paulista, mas foi muito mal nas oportunidades que teve. Eu acho que até foi um pouco melhor do que ele já tinha ido no Paulista, mas pra mim é elep do time, Gabriel. O Léo Godoy, a torcida não aguenta mais. Foi um abril ali horroroso. Tá querendo ir embora, vá, boa viagem, bom voyera. Tá pro cacete. Valeu, Godoy. Sherman, cara. Sherman que também foi um dos cobrados ali. Eu acho que o Mussetti trouxe também. Um dos mais cobrados nessa questão. Foi cobrado pela torcida. Da torcida então, organizada. Então, isso mesmo, da torcida organizada. Cara, ele ainda não conseguiu se achar. É um moleque, mas ele falha tanto na questão ofensiva quanto defensiva, né? O Santos, ele, como eu falei aqui no caso do Léo Godoy, o Santos do Caixinha, principalmente, usava muito a questão do lateral direito. E o Sherman, nas oportunidades que tinha no ataque, né, não ia bem. E nesse mês de abril também não foi diferente. Ele até teve menos oportunidades, né, do que, por exemplo, no Paulista, mas pra mim fez o torcedor sofrer, Gabriel. Cara, sem dúvida. Eu acho que eu desceria ele ainda, tá? Pro Elep? Sou contra a torcida organizada hoje ter ido cobrar o Sherman. Eu acho que é um garoto de 19 anos da base, tudo bem que já tem um tempo. Não tem por que cobrar ele como um dos culpados do time, porque ele é um dos que menos tem culpa da situação atual, né? O Santos hoje não tem lateral. Então tem que recorrer a um garoto de 19 anos que subiu ali no desespero para poder salvar o time, que é uma bagunça. E aí ele sofre. Eu acho que o Santos tinha que emprestar o Sherman, fazer ele ganhar experiência, rodagem, velho. Vai para uns times jogar pra cacete lá, volta pra cá com 20, 21 anos pra gente ver o que tu é. Porque eu acho que virar um grande jogador, talvez ele não vá virar. Já tô perdendo essa esperança, né? Porque no Santos, velho, ele não rende ofensivamente, ele não rende defensivamente, ele é melhor que o Léo Godoy, o que não é nenhum mérito, eu acredito que talvez eu seja melhor que o Léo Godoy, eu sou um merda jogando. Mas, cara, ele também, velho, ele não consegue ter a vaga tendo o Léo Godoy como banco. O Léo Godoy chegou a tirar ele da titularidade. Isso daí é um crime. É preocupante. Então, pô, cara, se o teu concorrente é o Léo Godoy e ele consegue te tirar da titularidade do time, tu tá com alguma coisa muito, muito séria. Eu botaria ele no elep do time nesse mês de abril. Mês de abril? Ele jogou quantos jogos mesmo? JP Sherman chegou a jogar 4 jogos. 4 jogos, ele jogou até que bastante. Aqui ele entrou também, né? Realmente ele foi bem mal. Mas ele não teve nenhum lance crucial que ele errou, né? Também tem isso. Cara, não me vem à cabeça, hein? Teve. O Santos sofreu muito por ataques por aquele lado. Mas acho que um erro. Eu acho que teve, a gente não tá lembrando. Talvez tenha. Eu acho que a gente não tá lembrando, mas eu acho que teve sim. Também não discordo dele no Elep. É que eu acho que ainda fez o torcedor sofrer pela questão de ser moleque e tal. Acho que dá pra passar um pano, mas vai querer no Elep? Eu acho que ele cometeu algum. Eu não sei se foi contra o Vasco. Ele comete algum erro porque ele tinha cometido contra a semifinal contra o Corinthians, a gente ficou puto com ele.
E aí logo depois no Brasileirão ele comete um erro também crasso, que eu cheguei a falar assim, pô, velho, ele já fez essa cagada contra o Corinthians, ele tá fazendo de novo. Eu acho que ele comete outro erro, assim. Eu botaria ele no Elep, cara. Vamos aqui, então, mas vamos deixar ele na frente aqui dos outros dois. Pô, mas o Elep quer dizer João... que ele é mais Elep do que todos os outros. É verdade, quanto mais aqui, né? Então Léo Godoy Eu tem acho que que o Léo Godoy é na frente, exatamente. Aqui, na verdade, a gente nem leva muito em consideração a ordem, mas beleza. O João Schmidt, cara, meu Deus do céu, teve seu contrato renovado até 2027, né? Como presente nesse mês de abril pro torcedor. E pra ele, principalmente, porque o presente foi pra ele, porque pro torcedor foi uma Ninguém entendeu tristeza, né? Foi uma tristeza. E dias depois que ele teve o seu contrato renovado, ele deu um presente pra torcida e fez mais uma partida péssima pelo Santos nesse mês de abril. Ele teve um jogo bom, que eu acho que foi contra o Atlético Mineiro, se eu não tô enganado. Teve um jogo bom nesse campeonato e o resto horríveis. Ele tem 10 partidas ruins, uma boa. Contra o São Paulo, cara, contra o São Paulo ele foi tenebroso. Ele foi o principal, que nem você falou, ele foi o principal culpado pelos 2 gols que o Santos toma. Ele sofreu muito com a marcação-pressão, ele sofre muito com a questão física, ele não é um volante que aguenta a Série A, isso já tá na cara, só não tava na cara do departamento de futebol do Santos, do senhor Pedro Martins, do senhor Marcelo Teixeira, que renovaram com o João Schmidt, que não tem condições. Se fosse, eu falei ontem no pós-jogo, se fosse no Campeonato Paulista, né, passado, sem ser esse que teve, né, já é o passado, né, no Campeonato Paulista do ano passado, beleza, renovar com o João Schmidt, porque ele fez um baita muito. Paulista. Esse Paulista ele já foi mal, ele fez uma outra partida mais ou menos, ele já mostrava lentidão. Aí ele vai lá e renova, cara. Mês de abril do João Schmidt foi tenebroso, eu fiquei muito bravo, ele dando botes errados, tamanha infantilidade, muito, muito mal pra mim, o João Schmidt Elep. Conseguiu ser pior que o Léo Godoy. O Marcelo comentando no post dele que ele tinha vaga na seleção. Pelo amor de Deus. Elep. Tem, na seleção. Eu vou nem me estender. Na seleção da China. O Schmidt ele ainda faz partidas ok às vezes, né? Só que, cara, a quantidade de partidas ruins que ele faz... Ele não aguenta, velho. Não tem ritmo. Vai pro Japão, com todo respeito, Schmidt. Todo respeito, mas vai pro Japão, volta pro Japão, que lá talvez desenvolva seu futebol. Porque aqui não dá, cara. Na Série A não tem. É um volante muito lento. Muito lento. Tem os lançamentos outros bons, mas não dá. Ele é de fato um jogador Série B, né? Não cabe. O Rincon mal jogou, né, nesse mês de abril. Cumpriu tabela, né? Entrou ali contra o Bahia ali, cumpriu tabela. Nosso querido Diego Cristiano, mais conhecido como Diego Bituca. Cara, o Bituca, ele até fez um gol, e foi um golaço contra o Bahia. Golaço. Mas, entretanto, porém, todavia, mesmo com esse gol, foi um mês de abril péssimo, assim como todos os meses desse ano pro Pituca. Assim como o João Schmidt, o Pituca, Gabriel, ele vem cada vez pior. O próximo jogo dele parece o Marcelo Teixeira, né? O Marcelo Teixeira, a próxima decisão dele é sempre a pior. E a do Pituca, o próximo jogo parece também que é sempre o pior. Nesse contra o Bragantino, quase fez um gol, mas não jogou bem. A gente já pediu aqui, inclusive baseado no vídeo do Noronha e do Rodolfo, pra ele ser testado de 5, que talvez ele renda, porque foi assim que ele jogou com o Sampaoli. Mas de 8 não dá. De 8 não dá, ele não dá progressão pra jogada. Mês péssimo. Eu acho que o problema do Pituca também já tá passando. Já tá desgastado, técnico, né? Pra ser problema psicológico. Eu acho que ele já não tá mais com cabeça pra jogar no Santos Futebol Clube. Tá com um cara de fim de relacionamento, né? Gosto muito do Pituca. Pô, o Pituca foi um cara exemplar no Santos Futebol Clube. Mas, infelizmente, ele tá fazendo valer aquela frase, né? Morrer como herói ou viver o bastante pra se tornar o vilão, né? E ele tá se tornando o vilão a cada partida que ele entra com a Santos Futebol Clube. É impressionante. Porque ele erra muito, ele não faz um passe progressivo, é um cara que toda hora tá tentando recuar a bola, tem medo de jogar, é complicado o Pituca. E é um cara que, assim, velho, é de se estudar, porque ele jogou bola. A gente não tá falando de um bagre. Sim, tá falando de um cara que jogou muita bola. Acho que ele também tá sentindo um pouco a questão física. Eu lembro que aquele Pituca de 2019, a gente até brincava que ele tinha cara de fumante, mas ele corria muito. Eu já não vejo esse mesmo Pituca. Isso. Eu não sei se foi no Japão que ele acabou dando uma relaxada lá e aí acabou perdendo esse ritmo. É a idade, porque, né? Pô, pode ser também, mas, cara, é inexplicável. Infelizmente, o Pituca também tem que entrar no Elep do time. Elep, seu parceiro, né? Schmidt ali, velho. Ele fez o torcedor sofrer muito, e aí ele é o Elep, não tem como. Mas acho que dos piores ele foi o menos pior, talvez. Não, o Xermão ainda foi menos pior que ele. Menos pior, é verdade.
Aqui, um jogadoraço, um cara que foi descoberto e que fez um mês de abril, acho que o melhor dele até agora no Santos, hein, Gabriel? O mês de abril do Gabriel Bom Tempo, infelizmente se machucou e não jogou essa última partida contra o Bragantino. Inclusive, até onde eu tenho aqui, acho que ele tem uma assistência. Fez muita falta no jogo contra o Bragantino, inclusive, jogando ali de 8, onde ele foi descoberto pelo Caixinha, de certa forma, né? Porque ele jogava mais pela ponta, ele teve uma assistência, né? Cara, pra mim, o Bom Tempo, ele fica entre jogou fino e errou o Rei Pelé. Ele foi um dos melhores jogadores do Santos nesse mês de 2025. Ele foi muito regular. Teve uma outra partida que ele não foi tão bem, mas no geral, acho que se não foi o melhor jogador do Santos nesse mês de abril, foi um dos melhores, com certeza. Não, eu gosto muito do Bom Mas Tempo. foi o jogo ao fim, eu né? postei esses dias no meu Twitter. Obrigado por me fazer bom lover, meu pai. Acho que Eu não vai sou ter bom lover. o Rei Pelé, né, na verdade. Acho que não vai ter. Vai ser difícil. Eu sou um bom lover, mas eu acho que o Rei Pelé tá uma categoria acima do que o Bom Tempo apresentou de futebol Sim. nesse mês. Foi um bom futebol. Eu acho que o Rô jogou fino, tá de bom tamanho ali pro Bom Tempo. Primeiro. Diferentemente do Sherman ali, quase da mesma idade do Sherman, inclusive, a diferença de jogadora de futebol é gritante aí entre os dois, né? Mas vamos ter calma, né? vamos ter calma. Vamos ter calma, mas aparentemente a gente consegue ver ali um jogador que também foi botado na fogueira. O Caixinha achou a posição, como eu disse ali, Sim. né? Um jeito dele jogar nesse time e ele tomou posição pra si. Tanto que quando a dupla é Schmidt e Pituca, a torcida quer morrer. Sim. Sem o Bom Tempo em campo. Bom, o mês de Gabriel tá abril do nosso querido Tassiano, acho que foi cumpriu tabela, né, Gabriel? Ele chega ali, faz um gol importante contra o Bahia. É um jogador que eu acho que pra elenco é útil. Alternou bons e maus momentos, talvez mais maus momentos do que bons, mas no geral acho que ele cumpriu a tabela ali, ele fez um golzinho Cara, outro. o Tassiano, velho, deixa eu ver quantas partidas jogou o Tassiano. O Tassiano jogou 5 partidas, cara. Eu não lembro das 5 partidas do Tassiano. Eu lembro do jogo contra o Bahia, que ele entrou e faz o gol. Eu lembro que ele entra contra o São Paulo e quase faz o gol do empate. Numa cabeçada. Eu gosto do Tassiano. Eu acho que ele. O problema que foi ele o valor. Uma peça importante e ali. a falta de transparência desse valor. Eu acho que ele é um jogador importante ali pra elenco. Um cara que pode entrar e botar um fogo no jogo, muito útil. Gosto do Tassiano. Pra mim, eu acho que quando ele começa jogando, ele não vai bem. Ele é um cara que ele, quando entra, ele vai bem, né? Então entre jogou fino e cumpriu tabela, mas acho que cumpriu tabela. Acho que cumpriu. Deixar ele aqui no meio entre Zé Ivaldo e Gil. Aí não vamos perder tempo aí, é o Rian aí, né? Então, o Rian e Matheus Xavier a gente vai botar cumpriu tabela, que eles só jogaram no último jogo, né? Numa fogueira ferrada. Entraram até que bem, fizeram algumas jogadas, mas não tinha muito o que fazer. Inclusive, cara, é uma solução que o senhor Pedro Caixinha já deveria ter pensado, né? Principalmente a questão do Ian. Porque o Santos tá sofrendo muito com a questão de meio campo, né? De volantes. E o Ian poderia ser esse cara. Ele chegou a testar o Ian no jogo treino. Ele chegou a testar o Ian no jogo treino contra o Atlético. E depois, em jogos oficiais, não testou. E a gente tava curioso. Afinal, tirando o Bom Tempo, nenhum dos outros volantes do Santos estavam desempenhando bem. Então poderia ter testado o moleque, né? E aí teve que chegar o César Sampaio pra dar uma chancezinha aí. Soteldo, ninguém explica, né? Cara, o Soteldo também jogou muito pouco. Pra mim cumpriu tabela, né? Cumpriu tabela. E quando jogou também pouco fez. Né? Fez pouquíssimo. Ele entrou bem ali contra o Bahia. Mas, né? Bem ok pouco. Também. Bem pouco. Pouco fez, se lesionou. Cara, o Barreal, hein? Barreal. Eu acho que ele tá entre o cumpriu tabela e jogou fino. Ele fez até 2 gols pelo Santos. Né? Não, jogou fino. Mas eu acho que nas partidas tem umas partidas médias do Barreal, mas as partidas do Barreal que ele foi bem, hein, velho. Jogou bem. Então, no jogo lá que ele marca o gol contra o Atlético, eu não achei que ele foi o principal. Eu vi muita gente falando. Eu achei que ele fez uma partida regular, mas fez o gol, tá ligado? Fez uma boa partida. Cara, ali ao vivo, você assistindo, inclusive, se eu prestar atenção, o Barreal e o Roleiser juntos estavam jogando muito bem. Quando o Barreal sai e entra o Sherman, o Roleiser, ele tem dificuldade pra jogar e o Barreal marcava mais que o Sherman. O Barreal tava defendendo melhor que o Sherman. O Sherman entra, ele começa a forçar o Roleiser a defender, o Roleiser toma drible, começa a desempenhar mal e cansa, e é sacado do time. Quando tava o Barreal e o Roleiser jogando, o Barreal tava fazendo o papel de lateral ali, de ala, tava defendendo e atacando super bem com o Roleiser. Não, ele é um jogador muito interessante. Eu gosto bem do Barreal. Ele é muito versátil. Ele é um Tassiano argentino, Sim. Só que melhorado. Com mais velocidade, com mais marcação. Ele é um coringa, né? E ele pode ser um jogador bem interessante. Não sei se ele vai ser o titular nesse decorrer do ano, mas com certeza vai ser uma peça muito importante.
E tem sim suas valências, tanto é que no último jogo que ele tava machucado, inclusive o ADM do Santos, hein, tá complicado, ele fez falta, né, nesse jogo contra o Bragantino. Vamos colocar então no jogo ao fino, né? Jogo ao fino. Ele pode ser titular facilmente desse time ou ser um puta banco de luxo ali pro Soteldo. O super sub, né? Dependendo do jogo também, né? Ele é um cara que, por exemplo, o pessoal fala muito do Guilherme, que é um cara mais tático. O Barreal pode ser esse cara, só que tem um refino melhor, né? Ele trata melhor a bola, ele tem melhores decisões. Você vê que ele tem uma inteligência. Exatamente. Só que ele tem um problema de lesão, do Atlético Mineiro que eu citei. Ele defendeu então. super bem. Se for analisar, ele defendeu super bem o jogo. Só que ele tem problemas de lesões. Ainda fez gol e foi bem. Ele no Cruzeiro ele teve essa questão também. Vamos torcer pra que isso daqui não se agrave, ainda mais com esse DM do Santos, que, meu amigo, hein, machuca todo mundo. Bom, Tiquinho Soares, cara. Caraca, o Tiquinho fez um gol nesse mês de abril. Cara, uma galera criticando o Tiquinho no Twitter, hein? Pra mim, ele cumpriu tabela. Pra mim, ele cumpriu tabela. Ele não fez partidas excelentes, mas também não fez partidas horrorosas. Pra mim, ele foi ok. Cara, a bola não chega, ele tentou uma coisa ou outra, né? Às vezes eu acho que o Santos precisa de um atacante um pouco mais veloz, ou até mesmo ele e o David poderiam jogar junto. Eu acho que às vezes o Tiquinho poderia ser sacado do time e acabar não sendo, mas eu não acho que eu vi também o pessoal criticando muito o Tiquinho no Twitter, eu acho que, calma, falando, caramba, foi por esse aí que vocês aplaudiram que veio, que vocês estavam puxando o saco, calma, cara, o cara tem qualidade, é um cara que sabe fazer o pivô, é um bom centroavante. Muitas vezes a bola no Santos, a gente sabe, isso há muito tempo, não chega pro centroavante. Quando chegou o Tiquinho, na maioria das vezes, acertou. Teve um erro ou outro, né? Teve um lance até absurdo recente, no mês de abril. Mas, no geral, pra mim, ele foi ok. A última partida agora aí também, né? Última partida agora, essa última partida que ele fez ali, ele errou uns gols também, né? Um chute assim bem... O que eu gosto do Tiquinho, tá? Eu gosto muito do Tiquinho, inclusive, ver ele ao vivo é um deleite, assim, é um pivô estranho. Ele é alto, ele é forte, ele parece lento, mas às vezes ele corre muito. Ele faz um pivô como ninguém, ele ganha umas bolas aéreas, ele consegue dominar, ele consegue criar jogada. Ele é um cara, um facilitador de jogo muito inteligente. Já se ele faz o pivô, ele vira a bola nos lances, assim que tu fala, cara, eu queria muito que o jogador acertasse a bola ali, só que ele vai tentar o fácil. Não, ele acerta a bola onde tem que ser. Só que aí ele tem na ponta o atleta que a gente vai analisar daqui a pouco, né? Que muitas vezes ele joga a bola para esse atleta e aí é um cemitério de jogadas, né? Então, o Tiquinho, ele sofre também, né, com seus companheiros ali de lado. O Rolheiser sofre muito com isso também. Nossa, eu acho que os dois poderiam jogar até um pouco mais juntos. Inclusive, o segundo lance foi isso, né? Foi o Tiquinho tentar tocar pro Rolheiser, o Rolheiser estava lá na frente, não olhou. Depois, vendo, ao vivo, eu achei que ele tentou tocar. Na televisão, parece que ele adiantou a bola na corrida. Eu não sei o que o Tiquinho tentou fazer ali, mas ele errou. Acho que foi um erro do Tiquinho. Oscilou entre partidas ruins e boas partidas, mas eu acho que o Tiquinho é um cara importantíssimo, velho. Dentro de campo como eu disse, um facilitador de jogadas, ele é matador. Concordo com você que às vezes ele tem que ser sacado. Segundo tempo, às vezes ele tá bufando, ele não tá em campo e não tiram ele de jeito nenhum. Inclusive, acho que o David tem que ser usado com ele, né? Eu acho que um atacante mais rápido, veloz e um outro atacante um pouco mais pesado pode ser interessante. Um que tem mais presença de área, que no caso é o Tiquinho. Acho que às vezes ele acaba saindo muito da área, porque, óbvio, ele faz um bom pivô, mas ele pode estar mais na área e o David flutuando. Exatamente. Inclusive, velho, às vezes eu acho que falta um faro de gol, vontade de fazer o gol. Diversos lances do Tiquinho, às vezes ele tá com a bola dominada quase que na área, ele tenta o passe, o que não tá errado, que às vezes ele acha o jogador que tá bem posicionado, mas então o centroavante, cara, faz o pivô, vira e chuta, ele não faz fazer o pivô e chutar, ele faz o pivô pra ajeitar pra alguém chegar batendo. Isso ajuda quando tem jogador de qualidade, o que o Santos não tem, né? Então no mês de abril ele fez um golzinho, cumpriu tabela, né? Pode ser, cumpriu tabela, nosso Little Tico. Bom, aqui também poupa tempo, né? Aqui é o Luca Meirelles, tá? Ele só entrou, acho que em 2 partidas. Jogou 2 partidas, deve ter 10 minutos, hein? Sim. O David Washington, caraca, fez uma partida belíssima contra o Bragantino, entrou muito bem. Infelizmente... Uma partida horrível contra o Fluminense. Sim. Até então ele tinha, né? Ele tinha partidas ruins, mas ele veio aqui pro Santos pra ter mais chances, e até agora teve poucas chances, o que eu acho um erro, né? Ele é um atacante que mostra a qualidade, e ele precisa ter mais oportunidades. Então, acho que, ou com o Tiquinho ali no ataque, né, fazendo uma dupla, ou até mesmo, às vezes, no segundo tempo, sacando o Tiquinho e colocando ele, ou entrando com ele no lugar do Tiquinho e depois substituindo, né, ou trazendo o Tiquinho no segundo tempo pra jogar junto com ele. Eu acho que o David tem que ter mais oportunidade. Ele foi bem nesse jogo contra o Bragantino. No jogo contra o Fluminense, como o Gabriel falou, foi mal, né, até então ele tinha ido mal. Eu acho que nesse mês de agosto, esse mês de abril ele pouco jogou. Pra mim cumpriu tabela, né?
Foi eu importante colocaria no último ele, não jogo. cumpriu tabela. Se não fosse a última partida, ele não fez o torcedor sofrer, É, tá? Que ele foi bem mal. Mas essa última partida ele entrou bem com e teve um vontade. amistoso contra o Curitiba lá, que ele jogou bem, a gente não tá Sim. nem levando em conta o Mas acho que amistoso. foi antes, não? Foi antes do Foi Brasileirão, antes. foi antes do Não, Brasileirão. foi antes do mês de abril. Que a gente só tá É, contando então. o jogo do Que é o Vasco. Brasileirão dia 30, é verdade. Mas, assim, cara, eu gosto do David, né? Eu acho que o David ele tem que ter mais oportunidade. Ele tá entrando faltando 10 É, minutos pra então. acabar o jogo. Boa questão levantada, É cara. Isso daí também é complicado isso, pro né? cara. O Rolizer sofreu muito com isso também. No começo ele tava entrando poucos jogos, poucos minutos. Isso atrapalha o jogador. Até o jogador entrar em sintonia é complicado. Pô, ele entrou e saiu do mesmo jogo, o Roleze, o jogo contra o Sim, Atlético. que dali foi absurdo pra mim. Né? Então, eu acho que dá sim. Inclusive, eu acho que no segundo tempo, muitas vezes, tem que tirar o Tiquinho pra jogar já ele. Ou como você falou, começar com o David, depois colocar o Tiquinho, ir experimentando, jogar os dois juntos. É, então, variação Tem que tática, né? experimentar, cara, mas botar o garoto com faltando 10 minutos pra acabar o jogo também, depois ele taxar como bagre, não adianta nada, né? Sim. Gabriel Veron, nosso Morelos 2.0. Eu vi o pessoal falando mal dele ontem. Eu não achei que ele fez uma partida tão ruim. Eu acho que, inclusive, ele e o Rolizer foram os melhores contra o Bragantino. Na questão defensiva, ele deixou muito a desejar. Mas na questão ofensiva, ele ajudou ali. Ele triangulou bastante com o Rolizer. Fez algumas boas jogadas, né? No geral, assim. Cara, Mas o o mês chute dele... dele contra o São Paulo. Não. O mês Caralho, dele de abril foi péssimo, né? O eu mês quase dele de quebrei abril, minha mão socando o sofá. mês dele... Nossa, aquele dele. chute contra o São Paulo foi ridículo. Eu acho que E aí depois ele dá um chute, agora nesse último jogo, na mesma posição, Sim. ele acerta o gol. O goleiro É. defende, né? Fraquinho, O mas próximo, acerta. o próximo talvez vai na Ele tá trave, evoluindo, eu ou acho, né? Ele tá evoluindo, ele tá um pouco acima do peso e isso prejudica. Cara, ele tem Uma qualidade, com a né? bola. Que Ele nem tem o uma qualidade que nem com a o bola. Morelos, né? O Morelos tinha também. Ele tem uma qualidade com a bola, mas ele tá muito fora do peso, mano. Sim. Bota uma foto aí você em casa, faz o teste. Gabriel Veron no Palmeiras. Olha o rosto dele, tu vai ver que é outro jogador. E o cara é ponta, né? É outro jogador, E assim, ele tem um tapa, ele tem um negócio, mas, cara, entrou pouco, fez, foi mal em alguns momentos. Ontem eu não gostei da partida dele, acho que ele teve um lance ou outro, mas não curti não. Eu botaria ele no fez torcedor sofrer ali pra inaugurar a categoria. Concordo. No geral, ele fez o torcedor sofrer nesse mês de abril. Eu acho que ontem ele ainda foi ok pra bem, assim. Se alguém tentou algo, foi ele e o Rolizer. E agora chegamos no Rolizer, cara, aqui. Posso ser, Eu fiquei incrédulo. É o seguinte. Eu fiquei incrédulo porque teve, gente que eu considero assim, que conhece do futebol, comparando o Rolizer com o Patati, né? Já querendo jogar o Rolizer aos leões, o que pra mim é um tremendo absurdo. Inclusive, essa comparação foi feita no mês de abril, então vale a gente citar aqui também. O Rolizer, ele começou mal esse mês de abril, é verdade, tendo poucas oportunidades. Vale lembrar que ele vem de um campeonato totalmente diferente, que é o campeonato português, que ele mal jogou. O outro campeonato que ele tinha jogado era o campeonato argentino, também totalmente diferente, onde os jogadores levam tempo pra se adaptar. E com 6 partidas O que ele Godoy tinha foi feito... rei. Então. E com 6 partidas que ele tinha feito até então, o pessoal já tava querendo crucificar. E curiosamente, depois dessas 6 partidas que ele disputou, ele começou a desempenhar. E nesse mês de abril, acho que ele teve altos e baixos, né? Mas deu pra ver que ele manja do futebol. Isso daí acho que não tem como alguém falar que não. Ele sabe jogar bola. No jogo contra o Bragantino foi, pra mim, a melhor partida dele disparado. Ele tava querendo, ele tava buscando, ele tava distribuindo, ele tava chamando o jogo, tava armando. Inclusive, eu acho que ele armou até melhor do que o Neymar, até agora no Santos, pra mim. Uhum. Ele tava ali presente no meio campo, aqui e ali, buscando, tentando tabela, dando lançamento. Tu vê que ele é um cara extremamente inteligente. Só que faltava alguém pra acompanhar o raciocínio dele. Porque aparentemente só ele queria jogar bola ontem. Ele tá perdendo a paciência. Então. Ele tá perdendo a paciência. E ele tava com vontade, inclusive. Muita. Cara, eu sou... Obrigado, pai, por me fazer rollover também. Posso falar o seguinte? Nunca critiquei o Rolizer. Todo mundo falando que ele jogou mal, não começou bem, babá. Cara, eu sempre olhei esse cara e falei, mano, ele tem qualidade, ele sabe jogar. Os problemas que vocês estão vendo nele, muitas vezes, é da equipe. Ele é um cara que ele busca estar sempre participando do jogo. Inclusive, uma das críticas que eu fazia era que ele estava indo muito lá atrás buscar a bola e ele não tava, quando ele voltava, ele vinha para opção de ataque, a galera não dava opção para ele. Às vezes eu cansei de ver ele irritado, querendo que alguém aproximasse. Ontem, inclusive, eu vi isso aí. Uma bola que ele pega na ponta, ele pega, ele olha pra área assim, todo mundo marcado, ele olha pro Guilherme, ele faz pro Guilherme, vem jogar. Ele tá perdendo a paciência porque a galera não tá ajudando ele. O cara, ele consegue sair. Você que foi na Vila Belmiro, presta atenção no Rolizer jogando. O jogo contra o Atlético Mineiro, eu ficava sem ar.
com ele e o Barreal, porque o Barreal, ele é um ponta, né? Tava de lateral, jogou bem tudo. O Rolês recebia cada fogueira, velho, com 2 marcadores em cima dele, assim, que se ele perdesse a bola, era pique o Luizão. E, cara, ele tem uma calma pra driblar, pra sair jogando. Ele dá uns passes, ele tira uns passes, assim, que você fala, Ele é cara, muito da onde que ele inteligente. conseguiu fazer isso? Ele é muito inteligente, ele é liso. É um cara que participa muito do jogo, vai errar. Vai. Espera que ele vai errar, porque ele participa muito do jogo. E ele participa muito tentando buscar os companheiros que não estão ajudando ele. Então, em algum momento ele vai errar. Mas ele mais acerta que ele erra. Pode contabilizar aí. Assista um jogo do Rolês e fala, ele acertou o passe. Olha a achada que ele deu. Olha a virada, olha o drible que ele deu. Ah, ele errou aqui. Mas ele vai mais acertar que ele errar. Ele é craque. Ele não é um craque nível Neymar. A gente não vai achar um Neymar em qualquer canto, que é um cara que no seu absoluto auge vai levar um time sozinho. Ele não é esse cara. Ele precisa Mas ele de é gente um pra ajudar nível ele. Garro, ele é um nível... Ele é acima. Rafael Veiga. Ouso dizer. Não, acho que sim. Já ouvi, eu Também já acho, ouvi mas esses no momento boatos, o eu Garro acho que é um mostrou nível mais acima. aqui no Brasil. Não, Ele teve muito mais mais. tempo. Garro e Veiga, inclusive. Mas Sim, assim, sim. olhando esse cara jogar bola, me Eu encanta acho muito. que ele vai ser Ver ao vendido vivo, e ver ao vivo, em breve por um bom dinheiro. infelizmente. E ver ao vivo é sinistro. Assim, o raciocínio dele, o jeito que ele sai da jogada, os caras Ele é muito cansam inteligente. com ele. Muito inteligente. Muito inteligente. Dito Ele isso, pra mim, ficando é estressado com cumpriu essa a tabela. bola. Pra mim... Que Rolêzer? É, tipo, ele jogou bem, mas ele teve Eu muitos colocaria, altos e baixos. eu colocaria ele no Rei Pelé. Eu acho que ele foi o melhor do mês. Que do Santos. isso? Pra mim, não. Não dá. Porque ele não fez gol, não deu assistência. Ainda Foi o falta melhor algo. do mês no Santos. Eu pra- acho, como pra mim não jogador foi. jogando bola, pelotita, foi. Nos jogos Não totais... fez gol, ele não. Duas coisas que me estressam com ele, tá? Ele não chuta. Em nenhum momento, às vezes ele até tem chance de chutar e não chuta. E eu acho que um toque que poderiam dar pra ele, ele tem que se esforçar mais defensivamente. Isso me estressa um pouco. Às vezes ele perde a bola, ou um companheiro perde a bola perto dele, ele não corre atrás, ele para, ele vai andando assim, ó. Eu acho que ele tem que se esforçar quando for perto, não precisa fazer os piques de voltar, marcar igual o Escobar que é maluco, tá? Mas eu acho que o básico da defesa ele tem que fazer, pô. Ele não faz. Defensivamente ele não se esforça. Mas fora isso, pra mim, ele é o craque de bola e é o jogador que tenta alguma coisa. Mano, as chances criadas do Rolêzer por jogo é absurdo, pô. O que eu vejo assim, eu falo absurdo, velho. Ele dá umas viradas, ele deixa os caras na cara do gol umas 2, 3 vezes, pô, por jogo. Não, concordo, mas eu acho que honrou o Rei Pelé é muito absurdo. Vamos Vai jogar ter ninguém aqui, no ó. Rei Pelé. Vamos jogar. Não é pra ter mesmo, porque o mês de abril do Santos foi péssimo, pô. O Santos fez 7 gols e tomou 8. E contando o jogo do Vasco, o Santos tomou 9 gols e fez 8. Vamos pegar aqui, ó. Bom, Pensa, eu sei cumpriu que. tabela, Eu também não gosto, não. eu também gosto do Rolêzer. Mas vamos aqui, ó. Cumpriu tabela, não é não. Tá. A partida então contra vamos jogou fino. Não, a partida contra o Vasco dele. Foi ok. Concorda comigo? Uma partida ok. Tá. A partida dele. Deixa eu ver se ele jogou contra o Bahia. Jogou contra o Bahia, jogou todos. Jogou todos os jogos? Jogou A partida todos. dele Acho que contra o ele entra Bahia contra o foi Bahia, ok não? também. Não foi nenhum absurdo. Não, foi ok. Fluminense, ele chega a entrar também, né? Que ele entra no segundo tempo. Também foi ok. Contra o Fluminense, acho que foi a pior partida dele. Foi ok pra De arrumar. cabeça aqui, é que ele mal aparece no jogo. Contra o Atlético foi uma partida boa. Eu gostei muito da partida, que é a partida que ele é substituído, inclusive. Sim. Dizem que ele saiu por cansaço, mas eu gostei muito da partida dele, da criação de jogada. Mas tava com altos ele e baixos. ali com o Barreal. Ele sofre depois quando sai o Barreal, que aí ele tem que marcar mais porque o Xermon tá sofrendo. Sim. E ele tenta jogar com o Xermon não consegue jogar bola. Sim. E aí ele passa a sofrer e cansa. De tanto que ele tá tentando. E aí ele é substituído. Mas eu gostei da partida dele. No geral, achei que ele foi um dos melhores em campo. Sim, mas foi uma partida ok. Não foi uma partida de gênio. Eu gostei. Eu acho que foi uma boa partida dele. Não, Eu não não, sei sim. qual que é a análise que vocês fazem. Eu gostei. Pra mim é top. São Paulo. Uma partida ok também. Uma das melhores partidas dele. Sim, mas- Excelente. Sim. Foi uma partida boa. Foi o melhor do Santos. Só que todo mundo jogou mal. Sim, Foi mas o ele único foi que- bem. Foi o único que Ele sobressaiu. inclusive deu umas 4 chances de gol ali pro Santos ali. 4? Não, aí tu exagerou. Porra! 4 chances de gol? Não, aí tu tá vendo o Caralho. jogo. Não, aí tu tá vendo outro jogo, pô. Caralho, E contra- velho. e contra- várias. e contra o várias. Bragantino, pra mim, é a melhor partida. Não, Inclusive, teve um lance que foi muito engraçado. Que ele dá aquele girosfrim que ele já deu na estreia dele, né? Que ele domina a bola e dá uma giradinha assim, que toca a bola, né? Aí ele fez isso, acho que o narrador falou que foi o Escobar. Falei, porra, no dia que o Escobar fazer um desse daí, eu mudo meu nome. Não, eu sim. mudo de nome. Ó, eu acho Aí depois. eu acho que tá pessoal, levando pô, Escobar uma não foi, parte pessoal tua de gostar do Rolêzer pra analisar o Porra, mês de abril velho, dele. olha lá.
O mês de abril dele foi um mês de inconstância, cara. Ele teve bons e maus jogos. Como é que tu vai colocar ele no horror, o Rei Pelé? Tipo, ele é um cara que demonstra muita qualidade, mas isso é como jogador no geral. Agora, o mês dele em abril foi honrou o Rei Pelé. Ele não fez gol, ele não deu assistência. Melhor do... Ele não fez gol e não deu assistência. O Zé Ivaldo marcou gol, o Pituca marcou gol. E ele não deu nem assistência. Mas a gente vai ficar sem ninguém ali? A gente vai acabar ficar pra sem mim, ninguém não ali. coloca ninguém ali. Pra mim é absurdo. Então, beleza. Mas no cumpriu tabela ele não é. Mas se a gente acabou de falar aqui. No jogo contra o Vasco, ele foi ok pra mal. No jogo contra o Bahia, ele foi ok. No Fluminense, ele foi mal. No Atlético, ele foi bem. Pra ok também, dependendo da visão da torcida. Contra o São Paulo, ele foi o melhor do Santos. E contra o Bragantino, também o melhor. Jogou fino? São de 4 partidas, ele jogou 3 bem. Pra mim, tá bom. 4 partidas? Foram quantas partidas foram? Vasco, foram 6, né? Bahia, não, foram mais. É isso que eu tô falando, cara. E eu acho cara, que tá levando... Eu gosto muito do Roleza, eu defendo ele pra caraca, mas eu acho que tá levando uma parte pessoal dele pra analisar um mês de abril, em que, beleza, eu também achei que ele demonstrou qualidade. Só que o quão efetivo foi ele no Santos, nesse mês de abril? Pra mim, até agora, pouco. Então, mas... Por mais que os companheiros não ajudam, beleza. Então, é isso que eu vou levantar. Ele é um cara que ele depende dos companheiros. Ele não é um craque nível Neymar, que é um cara que jogaria sozinho, entre aspas, né? Ele é um cara que depende dos companheiros. Os companheiros não ajudaram muitas vezes. Sim. Ele poderia ter feito gol? Poderia, não fez. Perfeito. Mas ele é um cara que, da equipe, pra mim, ele é um dos melhores. Não, ele, pra mim, também foi um dos melhores do mês, do time. Eu acho que não cumpriu tabela, ele não pode ficar. Não, tá bom. Pra mim, honrou o Rei Pelé é absurdo. Aí eu acho que ninguém tem que estar, porque o mês do Santos de abril foi tenebroso. Esse aí tem que estar. O Neymar, pra mim, é cumpriu tabela. O Neymar, pra mim, ele tem que estar sempre no Rei Pelé, inexplicavelmente. Vai colocar o Rei Pelé? Não, eu acho que... é campo bola, né? Campo bola. É, campo bola. Campo bola honrou o Rei Pelé mesmo. Cumpriu tabela. Mal jogou, né? Mal jogou também. Ele jogou... Entrou contra o Fluminense, entrou ok, né? Não fez muita coisa. E no jogo contra o Atlético ele ajudou bastante, inclusive o melhor momento do Santos... Não fez muita coisa também. Não, então, mas o melhor momento do Santos contra o Atlético é com ele em campo, né? Ele ajudou bastante nessa questão de chamar a marcação, as jogadas passavam por ele de alguma forma, só que, né, jogou pouquíssimo tempo. No lance que ele se lesiona, né, basicamente ele quer aquele lance da porrada ali, ele dá aquele driblezinho que é clássico, né? Quando ele sofre a falta, eu falo pro meu cunhado do lado, eu falo assim, aos 10 anos atrás ele parava no gol, né? Nesse lance ele parava no gol, e ali a gente vê que, de fato, é outro jogador, né? É o craque, é o Neymar Júnior, mas, né, outros tempos. E ele sofre, né? Mas eu acho que campo bola cumpriu tabela, pouco jogou, infelizmente. Nosso querido amado. Esse aí pra mim é um Rei Pelé. No elep do time, né? Cara, que mês tenebroso do nosso querido Guilherme. Ontem no pós-jogo do Bragantino até falei. Os gols que cobriam as más partidas do Guilherme acabaram. E agora o torcedor finalmente tá vendo que há muito tempo o Guilherme já não joga bem. E se em algum dia ele realmente jogou bem, né? Pra ser tão amado assim por parte da torcida como ele foi aí por bastante tempo, inclusive com vários defensores. É um cara que eu já falei aqui também várias vezes, que ele se acha muitas vezes craque, ele não é. Ele é um jogador limitado. E ele é um jogador limitado que não reconhece que é limitado. E esse é o problema de tudo, né? Ele muitas vezes não dá progressão à jogada, atrapalha a questão ofensiva do time. Pra mim, um mês de abril péssimo, não conseguiu ajudar nem com assistências, nem com gols. Foi muito mal, só foi substituído pela primeira vez na 5ª rodada, aos 90 minutos quase, porque os técnicos não tiram ele por nada, né? E aí agora na última partida também foi substituído acho que muito por causa das vaias da torcida que foram justas, porque o pessoal tava tentando manifestar que, ó, não quero mais esse cara aqui, tira, põe no banco. Pra mim, elep do time aí, Gabriel. Elep? Você não tem nem o que discutir, né? A gente já vinha falando aqui há muito tempo, inclusive a gente tem que voltar lá naquele vídeo que a gente falou do Guilherme, hein? Que a gente foi xingado, a gente tem que reagir aqueles comentários e comentar, pra ver se a galera mudou de opinião. Horrível, né, cara? Ele é um cemitério de jogadas, né? Esse é o grande problema do Guilherme, ele é um cemitério de jogadas. Até que defensivamente, às vezes ele ajuda. Agora eu nem acho que ele tá ajudando tanto assim. Eu vi uma galera falando, ele ajuda defensivamente. Nesse mês de abril? Nesse mês de abril ele, realmente. Eu falei, caralho, aonde? Tipo, ele corre pra caralho, sem dúvida nenhuma.
Mas, mano, ele é um cemitério de jogadas impressionante, velho. Impressionante. Sorte dele que ele tem o Escobar ali pra ajudar ele, porque... Nossa senhora. Não dá. Guilherme, muito obrigado pelos serviços prestados. Ó, os 10 gols no Paulistão, ó, um beijo e boa sorte. Boa viagem, viu? Saia logo do Santos, por favor. Nosso agora, Mr. César. E tem um grande fã-clube ainda, hein? Ainda tem. Devo falar, hein? Ainda tem um grande fã-clube das viúvas de Guilherme. Os Guilhermezetes. Guilhermezetes, né? É foda. Bom, César Sampaioli, como o pessoal tava querendo brincar, foi ok contra o Atlético Mineiro, né, Gabriel? Só que ele errou muito na questão das substituições, tanto é que ele tira o Rollheiser, né? Pra mim, um grande erro dele. E teve outros erros também. Na questão de substituição, ele mostra que é um cara que, na maioria das vezes, acaba errando. Caiu uma bucha no colo dele. Mas, taticamente, ele foi bem nesse jogo, hein? Sim. Mas caiu uma bucha. Conseguiu anular bem ali o time do Atlético eu acho que mais o time do Atlético Mineiro conseguiu se anular mais do que outra coisa, eu vou te falar, viu? Eu acho que foi mais demérito do Atlético. Eu acho que o Zé Ivaldo ali foi muito bem com o Hulk. Não, o Zé Ivaldo sim. fez uma puta partida defensivamente. Mas eu acho que foi ali. mais demérito do Santos, demérito do Atlético do que mérito do Santos. Tanto é que o Atlético acabou de empatar jogou, com o Mirassol. O Barreal de Ala foi foda. Não, sim, mas o time do Atlético veio mal. Eu concordo. Não, eu sei. Mas era pro Atlético meter sapê com o Santos. O Santos é o pior time do campeonato pra mim. Disparado. Mas, inclusive, eu acho que nessa partida ele mexeu mal. Teve. Ele mexeu mal e tudo, mas ele foi bem. Inclusive, é que eu não já tava com o computador cremado, já não dava pra fazer vídeo, né, no pós-jogo. Mas eu ia falar, ganhamos, ia falar calma, torcedor, porque eu já sabia que ia ter torcedor pedindo a efetivação dele, né? Achamos o Felipe Luiz do Santos, né? Calma, torcedor. Eu ia falar, calma. A gente jogou, ganhamos, foi bem, beleza, mas calma, vamos dar tempo. Falei, mano, se ele ganhar contra o São Paulo, fudeu, né? Vai virar o Bolinha 2.0, né? O Massado tira vacinar com ele amanhã. Aí ele perde, aí tem paciência. E jogando muito mal, né? Pra mim, no geral, ele fez o torcedor sofrer. Todo respeito ao César Sampaio. Ele teve presente aqui no jogo contra o Atlético. O Santos ganha de 2-0. É a única vitória do Santos no campeonato, né? Depois o Santos toma 2 gols. Pode estar na mesma ficha do Caixinha que só perdeu. E mais 2 gols pro Bragantino. Então, ele no total tomou 4 gols e fez 3 em 3 partidas, né? É um desempenho bem razoável pra ruim. No geral, ele fez o torcedor sofrer. O jogo contra o Santos, o São Paulo e o Bragantino. Atlético Mineiro, São Paulo e Bragantino. Ele fez 4 gols. Não, falei 4 gols. Não fez 4 gols? Falou 3. Falou que fez 3. 4 gols, 4 gols. Foi 4 gols, né? Tá. Cara, eu vou botar ele como fez o torcedor sofrer. Pra mim também fez o torcedor sofrer. Eu acho que tá de bom tamanho. Porque se ele tivesse no cumpriu tabela, ele ainda estaria como treinador e não contratando o outro interino pra ser o treinador do time, né? Essa é a realidade. Sim. Bom, aqui, 2 caras que foram muito mal nesse mês de abril. E não só no mês de abril, né? Como praticamente no ano todo de 2025. O planejamento do Santos nesse ano é péssimo. O Santos monta um time durante o Campeonato Paulista, né? E o Caixinha acaba tendo dificuldades. Ficou devendo muito, é verdade, a gente falou aqui. Mas também tem culpa do senhor Pedro Martins e do senhor Marcelo Teixeira, que montaram o time durante o campeonato. E depois a gente teve a coletiva do Pedro Martins, que ele fala, assim, verdades. Só que ele se exime de muitas culpas, né? Ele tenta jogar ali pra galera, só que ele também tem muitas culpas dentro de tudo isso. Inclusive, foi ele que trouxe o Caixinha por uma multa que beira entre 15 a 20 milhões, né? Ou seja, o Santos explicado porque o Caixinha escolheu o Santos, né? Então. Largou com a negociação com o Grêmio. Um absurdo. Falou, se der errado, eu vou ganhar 15 milhões no meu bolso. Quem não queria esses 15, 20 milhões aí de reais que ele propôs pro Caixinha caso rompesse o contrato? Então, só pra mim, aí foi um grande erro, porque não dá pra fazer uma multa tão alta com um treinador. Olha, é Pedro Caixinha, cara. Era o Santos e o Grêmio que queriam ele, não era o Real Madrid. 15 milhões de reais, uma multa com Caixinha, com todo respeito. Podia ser o... Não, se fosse o Guardiola, beleza, mas... não é o Guardiola, é o Pedro Caixinha, cara. Pelo amor de Deus, não dá. Pra mim, o Pedro Martins tem muita culpa também do que o Santos é hoje. O planejamento passou nas mãos dele e foi um planejamento ruim. Fez uma janela ok pra ruim também, porque não conseguiu equilibrar o time no geral. E nesse mês de abril, pra mim também ele foi muito mal. Aquela coletiva, ele tem razão em algumas falas, mas acho que foi no momento errado, conturbando um ambiente que já estava conturbado, né? E o torcedor tava esperando um anúncio e, na verdade, ele foi lá encebar e falar um monte de coisa.
Ele foi destruir, né? É. O que já estava praticamente acertado, que era o Sampaoli, isso todo mundo sabe. Ele foi pra lá pra cuspir na imagem do clube e denegrir, né? A imagem do clube. Não sei se pode falar mais essa palavra, né? Acho que tá cancelado. Ele foi destruir a imagem do clube, o senhor Pedro Martins. E assim, é um cara que fala bonito também, né? É um cara que fala, que prega uma coisa que a gente quer, mas que na realidade a gente não vê, né? E ele diz estar tentando combater, mas poucas ações. Ele teve um acerto, que foi a negociação com o Roleiser, né? Inclusive foi acreditado a ele também, junto com o Caixinha. Mas eu acho que aquela coletiva dele, cara, por um minuto que a gente pode ter achado que foi bacana, porque ele tava batendo no Marcelo Teixeira, que a gente não gosta, né? Mas, por outro lado, ele tava expondo uma imagem pro mercado do Santos Futebol Clube de bagunça, que a gente sabe que é, né? E que já é ruim, né? O Rueda fazia isso. O Rueda era rei de fazer isso. O Rei, ele gostava. O Rueda, ele jogava o Santos lá pra baixo. E o Pedro Martins fez a mesma coisa. Fez a mesma coisa. E aí o Sampaoli logo em seguida nega, e aí o Santos tomou não de todo mundo, né? Se perguntasse pro meu vizinho aqui se ele ia querer treinar o Santos, ele ia falar não. Então, o Pedro Martins fez isso. E aí a gente tá trazendo um interino para poder comandar o time, né? É isso, né? Esse é o grande trabalho do CEO Pedro Martins, que tem grandes trabalhos, né? O seu Pedro Martins, né? Nossa. É um dos maiores CEOs da história do futebol, né? E tá aí arrotando vitórias, né? Dentro do Santos Futebol Clube. Mas a culpa, né? Do senhor Pedro Martins está no clube fazendo isso. A culpa desse elenco, que hoje a gente não tem um Rui Pelé aí, ó. Eu acho que o Roleza poderia ser. Aqui a gente não tem ali um Rui Pelé em cima, né? A gente tem o Neymar no elenco e o Neymar está no cumpriu tabela. Não, mas esse senhor que está aí embaixo. Mas aí, calma, a culpa não é dele. Calma. Desse senhor aqui embaixo. Tudo bem que Não, vou botar todas as culpas dele. Talvez o departamento médico do Santos tenha errado, só que quem mandava mais pelo jeito era o departamento do Neymar, né? Que tinha um pessoal que cuidava. E agora sim o Santos, junto com o seu departamento, tá cuidando do caso e falando, agora a gente vai ver, vamos analisar, e quando a gente achar que você realmente tá preparado, vamos lançar pra jogar. A do Neymar é dele sim, porque ele não deu um time para o Neymar jogar a bola. E o Neymar quis jogar todos os jogos. Exato. Mas assim, falando sério agora, esse cara, ele é tenebroso, tá? Ele é tenebroso. Eu sei que os saudosistas, né? A galera das antigas ali vai lembrar do Marcelo Teixeira por 2002, para sempre, que é o maior título, acho que da história do clube ali para muita gente, né? Mais que Libertadores, mais que Mundial, para quem viveu aquele título. Mas a gente não tá mais em 2002. Esse cara saiu em 2009 do Santos chutado. Eu já era criança e lembrava do ódio da torcida por esse cara e a quantidade de cagadas que ele fazia. E ele volta depois prometendo mundos. Ele tem o mérito de trazer o Neymar de volta pro clube, mas ao mesmo tempo é uma gestão amadora, tenebrosa, horrível, que a cada dia as notícias que saem do Santos Futebol Clube me dá vontade de botar minha cabeça no asfalto ao meio-dia de Santos e arrastar, assim, ó. E foi um mês de abril bem ruim, né, de notícias do Santos, e muitas culpa dele. Nossa, velho, é uma pior que a outra, é situação pior que a outra, é transfer ban ali, demissão do Caixinha, aqui, 15 milhões... situações ruins, e assim, e parece que ele é um grande marionete nessa história, porque ele tá querendo passar a imagem pro filho dele. Então parece que é o filho dele comandando o Santos, não é ele. E ele tá ali só com uma imagem, é muito esquisito, velho. Esse cara, ele é... Velho, ele é vendeu uma imagem de lobo do futebol e é uma grande gazela do futebol ali, tá ali sendo feito de bobo por todo mundo. E é isso, né? Então... pra mim, ele é um dos piores presidentes da história do Santos Futebol Clube. Tá? Nessa gestão aqui. Eu não posso falar da de 2002, que eu não vivi, foi um grande título. Mas o que ele tá fazendo aqui, cara, é papo de destruir o legado dele, né? Ah lá, Eurico Miranda no Vasco. E o Eurico ainda foi mais... Fez mais besteiras também, mas foi um cara mais figurático, que a torcida do Vasco, em uma parte, ainda gosta um pouco dele pela Depois questão... que morreu, né? Sim. Depois que morreu, ele parou de atormentar o clube. É que ele é um cara que é carismático, né? Ele era um cara folclórico. O Marcelo Teixeira não vai ter isso. Talvez por uma parte pequena dos barristas, mas no geral da torcida do Santos, o Marcelo Teixeira não é bem visto. Ele tem seus defensores... Ele vive numa bolha. Ele vive numa bolha, que é sinistro. Você vai no Instagram dele, vai ver lá os comentários do Instagram dele. Ótimo trabalho, presidente. É isso aí. E não sei o que. É só baba-ovo. E dá pra ver ali alguns perfis do Twitter, né? Sim. Que às vezes parece que bate, mas mais assopra do que tudo. A própria torcida, né? Tá sempre ali, né? Organizada. Fez bandeira, né? Fez bandeira com o rosto absurdo. dele.
Então, assim, né, dá pra ver. É um cara que manja bem, né, desse meio, ele gosta de ser bajulado. E aqui é o seguinte, cara, eu odeio ele. Eu, inclusive, eu não sei se contei no canal, né? Eu encontrei o Marcelo Teixeira. Falei, Acho que não. foi um dos jogos aí que eu fui na Vila aí, eu estava na entrada da onde entra os jogadores, né? Eu não Aham. sabia que fechava ali quando os jogadores entravam o ônibus, né? Eles fecham. Eu tava ali esperando, falei, pô, vou ficar aqui, vou chegar perto, né? Aí chegou um carraço, assim, um carro muito foda, assim, parou, falei, cara, quem que vai descer aí? Aí desceu o Marcelo Teixeira, ele desceu na minha frente, assim, ó, sorrindo. Boa tarde! Aí eu olhei pra cara dele e mexi no telefone, assim, tipo, ignorei, tá ligado? Cara, Aí ele olhou pro lado, assim, tinha o cara do lado e falou, boa tarde. Aí o cara, boa tarde. Aí ele entrou, assim, tá ligado? Eu ignorei, depois eu fiquei com um pezinho, assim, falei, caralho, devia ter sido meio educado, né? Mas não dá, velho. Esse cara aí, pelo amor de Deus. então, o Ele mês. representa tudo que eu odeio no Santos Futebol Clube, é o Marcelo Teixeira. É impressionante. Então, e de certa forma, ele sempre esteve envolvido com a questão política do Santos. Mesmo depois que ele saiu, vale lembrar que ali quando o Rueda tem o desespero, ele chama o Marcelo Teixeira, né? Então ele tem também um certo auxílio ali, né? Ele acaba tomando algumas decisões pro Rueda, que ele fica ali interno, tentando ajudar o Rueda. Essa questão que ele tem de cobra da bola cada vez mais vai se desmistificando, porque ele toma decisões ruins também, assim como o Rueda tomava, né? Isso tá se mostrando. Ele teve Sabe sorte, uma né? negócio. Quando veio os meninos da Vila, porque ele monta um time cheio de medalhões, e aí dá tudo errado, e vem os moleques da Vila e salvam ele. Então, né? Essa história dele sem cobra da bola tá. Sabe. Sabe uma negociação que desmente esse mito do cobra da bola? A do Lucas Barbosa. O Santos vende o Lucas Barbosa, não que o Lucas Barbosa seja um craque, né? Mas o Santos vende o Lucas Barbosa, que estava valorizado pelo campeonato que ele fez ano passado pelo Juventude. Vende, querendo comprar ao mesmo tempo o Evangelista do Red Bull. O Santos vende o Barbosa, o Santos tenta comprar o Evangelista e o Red Bull fala que não vai vender. Meses depois, o Red Bull praticamente dá o Evangelista pro Palmeiras. Numa troca ali de empréstimo de um dos jogadores lá da base. Esse é o cobra da bola? O cobra da bola que tava tomando o baile também do co-irmão Benfica pro Roleza, né? Que se não é o Pedro Martins, que a gente acabou de criticar aí, o Caixinha ligando pro cara, ele tava no Botafogo agora. Então, de cobra da bola, esse cara aí, ele deve ter sido em 1980. Né? É, Hoje, quando não tinha não rede é não. social e dava pra comandar tudo, né? Hoje em dia É. tem várias pessoas cobrindo o Santos e que tem informações ali e acabam. A torcida tem voz, né? Seja no Twitter ou em outras redes sociais. E aí esses caras acabam não conseguindo encobrir muitas coisas e a opinião da torcida se reverbera muito mais do que acontecia lá no início dos anos 2000, que foi quando ele teve as primeiras gestões. Cara, o mês de abril já começa com aquela declaração dele, contando, né, o jogo do Vasco, que foi no final de março, que ele fala que o Santos vai brigar, tá bravo com a derrota, que beleza, tá Eu bravo com a elogiei derrota aqui. contra o Vasco, mas já começa com aquela declaração. E aí depois ele dá também uma entrevista pro Benja, que inclusive a gente trouxe cortes aqui no canal, onde ele fala também que não deixaria dívidas para as próximas, né, gestões, que tá acertando tudo e a gente já vê um possível transfer ban aí, falou que tá tudo certinho. E aí a gente pode sofrer um transfer ban por causa da questão do Jair. Decisões erradas. Tem a questão da multa, que ele também tá envolvido, assim como o Pedro Martins, de 15 milhões, que é um absurdo. 15 a 20 milhões por caixinha. Fora declarações infelizes dele. Cara, decisões erradas. É um cara que realmente a torcida já tá braba, né? Tirando, obviamente, o pessoal que é do lado dele por algum motivo. E, né, é lepe do time pra Pra encerrar mim, ele tem que ser o primeiro ali, ó. O primeiro, né? culpado de tudo isso. Foi o grande culpado. É. E depois o Pedro Martins, né? Que a gente vai deixar aqui. Exatamente. São os grandes culpados, porque assim, os jogadores são os que jogam, né? Mas eles não têm culpa de ser tão ruins. Ruim mesmo é quem contrata eles pra jogar no Santos Futebol E Clube. quem deixam, né? Assina um contrato com o João Schmidt até 2027, que também estaria entre os É, elepes do time. Absurdo. Segundo o mesmo, né? Já era jogador de seleção. Cuidado que o Dorival vai te convocar, hein, Schmidt. Oh, o Dorival nem tá mais agora, depois que o Marcelo Teixeira falou, o Dorival até saiu fora. Cara, Não. impressionante. O Edinaldo, que também, meu Deus do céu, o Edinaldo olhou e falou: não, se o Dorival convocar o Schmidt, velho, deixa eu tirar isso aqui antes que isso aconteça. Já sacou o Dorival. Ele mostra cada vez mais que realmente não é cobra da bola. O cara falar que o João Schmidt tem nível de seleção, realmente. Talvez a seleção da China. Bom,
Ou do Japão, né? Que ele tava jogando lá no Japão. Talvez se ele ficasse mais um tempinho no Japão, ele se nacionalizasse ainda. E aí dava pra ele jogar uma copinha, quem sabe. Mas acho que nem no Japão, hein? O Japão, ultimamente, tem uma seleção até interessante. Melhor. É, então. Tem jogador melhor. O Japão tá dando trabalho nos últimos jogos aí. Bom, é isso daí. Cara, o vídeo ficou longo pra caramba, mas se você chegou até o final aqui, não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal e comenta aí o que você achou, se você concorda ou discorda. Isso daqui foi muito do resumo do Santos, né, nesse mês de abril. Como o Gabriel ficou até revoltado que não teve honrou o Rei Pelé, mas não dá, pô. O time foi muito mal. Comente aí porque que o Vitinho cometeu um crime de botar rolê. Não dá, pô. Ele foi bem, mas ele não fez gols, não deu assistência e o time do Santos foi péssimo. O time do Santos teve uma vitória. O Santos teve uma vitória, cara, no mês de abril. Foram 1, 2, 3, 4 derrotas, né, contando a do Vasco, que a gente tá contando como abril, e um empate. Então foi realmente um mês péssimo pro Santos. A gente espera que agora com o Kleber Xavier, a gente tá esperando que ele faça algo, né, torcendo. Que esse mês de maio seja um mês melhor, já tem jogo da Copa do Brasil no primeiro dia de maio, e a gente espera que, na análise nossa do mês de maio, a gente analise com mais felicidade, colocando algum jogador, pelo menos, mais jogadores no Rei Pelé ali, honrou o Rei Pelé, porque tá complicado. Bom, meus amigos, né, da página Benjamin Rohreiser, Raio Lasers e Rolaser Brasil, central do Rolaser, eu tentei, mas o Vitinho não deixou eu cometer não dá. o ato. O mês de abril do Santos foi tenebroso. O mês de maio ele vai estar lá. Espero que mais jogadores estejam lá, porque senão vai mostrar que a situação do Santos tá complicada. Bom, é isso daí. Até o próximo vídeo. Valeu.